A proposta da professora Andréia, que veio hoje para trabalhar com vocês, é sobre comunicação, uma conexão saudável de comunicação. Tá? Eu vou fazer a apresentação dela. Ela já esteve aqui na escola, trabalhando com as turmas, mas a gente também voltou a convidar ela, porque a gente sabe da importância desse tema, né, de conexão saudável, tanto entre vocês aqui, colegas, dentro da escola, mas também com as famílias de vocês. Então, a palestrante é a Andréia dos Santos Leandro. Ela é administradora com especialização em gestão estratégica de recursos humanos e atualização pedagógica, graduanda do Programa Especial de Graduação da UFSM, consultora em harmonização de espaços, terapeuta floral, membro do Arte Flor e reikiana, especialista do site Personare, facilitadora de círculos de construção de paz e oficinas terapêuticas e de autoconhecimento, facilitadora dos 26 movimentos de Brian Jin, instrutora de yoga e meditação para crianças e adolescentes e criadora do Meditando com a Gurizada. Então, gurizada, à medida que eu for falando aqui, se vocês quiserem perguntar ou falar alguma coisa, fiquem bem à vontade. Esse material que eu tenho aqui, depois eu vou disponibilizar para a escola para vocês fazerem como exercício para a vida. Então, o próximo aqui é a minha apresentação, que já foi falada aqui, vocês já estão por dentro, eu espero que não durmam. Não precisa, acho que não se preocupe, senão o pessoal vai dormir, né? Então, ela já falou, aqui vai ter os meus links, tem o meu blog do Harmonização de Espaços, tem o blog do Meditando com a Gurizada, que tem algumas coisas que talvez interessem para vocês. Não sei se vocês olharam aquele filme Adolescência, aquela série do Netflix. Então, tem um artigo que eu escrevi para o Personare falando sobre aquela série. Então, vocês podem depois dar uma lidinha. Tem uma live também que eu falo sobre esse tema. Então, vocês fiquem bem à vontade depois de acessar esses links. Eu acho que eu mandei para ti, né, um link para ti sobre essa série. Tá? Então, antes da gente iniciar, então, como foi falado ali, eu sou facilitadora de ginástica cerebral. Então, para vocês ficarem bem atentos, o cérebro de vocês está bem atento, eu também passei essa sequência para a professora Cristina, de movimentos da ginástica cerebral. Porque, às vezes, o nosso cérebro não está bem conectado com aquilo que a gente precisa aprender. E essa sequência ajuda muito. Vejo que muitos de vocês estão com a sua garrafinha d'água, né? Então, quem está com a garrafinha d'água, eu vou sugerir que pegue a sua água, coloque um golinho na boca, segure até 3 segundos e depois engole. Isso é muito importante, vocês terem a sua garrafinha de água na sala de aula. Pensem assim, o corpo de vocês é um veículo e a água é combustível. Às vezes, para mim, a falta de atenção, eu não conseguir estar presente, eu não conseguir entender, está faltando combustível. E esse é o melhor combustível para o cérebro. A água tem um efeito maravilhoso para o cérebro, tomando bem devagar e pouquinho, tá bom? Vocês vão ver a diferença que faz quanto mais vocês prestarem atenção nisso. Segundo movimento, vocês podem fazer sentados ainda, depois vão ficar de pé. Pezinho no chão, quem está com o pezinho cruzado, pezinho no chão. Qualquer uma das mãos vocês coloquem na frente do umbigo. Por que o umbigo? O umbigo é nosso centro, ajuda a gente a se centrar. A outra mão eu vou fazer tipo um V e vou massagear abaixo da clavícula, pode ser por cima da roupa. Clavícula é esse ossinho aqui, né? Escorrega o dedo um pouquinho, leve massagem. Respiração tranquila. Essa leve massagem aqui ajuda o sangue a circular. Os meus olhos vão de um lado para o outro. De um lado para o outro. De um lado para o outro. Isso ajuda a conectar os dois lados do cérebro. E ativar melhor a minha visão, que a gente hoje em dia, com a visão muito parada, olhando o celular, lendo o livro, prejudica um pouco a visão. Então, movimentar os olhos. Ler é bom. O problema é ficar muito fixo na leitura ali. Agora sim, de pé, todo mundo de pé. Vamos lá, vamos movimentar um pouco, tá? Todo coletivo. Ó, nós vamos fazer movimentos cruzados, como se fosse uma marcha. Então, levanta a mão e ó, mão esquerda no
Ok, parou. Ainda de pé, ainda de pé. Esse movimento agora, ele ajuda muito a relaxar, tá bom? Então, ó, mão pra frente, todo mundo com a mãozinha pra frente. Vira a mão de costas, que os dedões fiquem pra baixo, tá? Mão de costas, dedão pra baixo. Coloca agora uma mão por cima da outra e entrelaça os dedinhos. E aí puxa aqui no peito. E cruza a perna. Tem que ter equilíbrio. Não força o joelho, deixa o joelhinho mais solto, tá? Respiração tranquila, ó, vou mostrar pra quem não conseguiu ver. Mãozinha assim, ó. Vira a mão de costas que o dedão fica pra baixo. Ó, mão de costas. Moço, ó, faz assim. Vira a mão de costas. Não, assim, faz assim. Como? Isso. Assim, ó, mano. Bota a mão de Isso. frente. Não, primeiro, gente, faz assim, ó. Fica a mão pra frente. Agora vira a mão de costas. Vira assim. Isso. Agora bota a mão por cima. Bota a mão, faz assim. Isso. Cruza os dedos. Isso. Agora puxa no peito. Joia. Isso aí. Cruzou a perna. Língua no céu da boca. Respiração bem profunda. Pode fechar os olhos se quiser. Deixa relaxar o corpo. Mais uma respiração bem profunda. Ó, veja como a mão de vocês está bem pertinho do coração. Pense nisso como um grande autoabraço. Agora, por último, desmancha tudo e conecta a ponta dos dedos. Quando vocês conectam a ponta dos dedos, imaginem como se o cérebro de vocês estivesse aqui entre as mãos de vocês. Vocês estão se conectando com o cérebro de vocês. Isso ajuda muito antes de uma prova, quando está estudando. Então, estudou, chegou na prova, lembra aquele branco que dá? Muitas vezes falta uma conexão com o cérebro porque eu estou nervoso. Então, isso aqui ajuda a reconectar com o cérebro. Ok? Podemos sentar. Eu acho que o cérebro está bem ativo para as informações que a gente vai fazer. Né? Pode fazer. Então, eu queria começar com vocês com uma frase que eu acho que é muito importante. E pena os pais não estarem aqui, mas espero que os pais depois possam assistir. Que eu acho esse provérbio aqui, os provérbios nos ensinam muito. É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Pensem assim, toda a comunidade se preocupa com vocês. Não é só os pais, é os professores, é o pessoal da escola. Então sempre que alguém faz aquela chamada, cuida isso, cuida aquilo, eles estão cuidando de vocês, para a educação de vocês. Parece que às vezes a gente está pegando no pé, mas é porque a gente quer o melhor para vocês. Estamos tentando cuidar de vocês. E educação é algo muito importante na vida da gente. Às vezes a gente não dá valor, mas isso vai fazer muita diferença lá adiante. Ter aquele conhecimento, aquele aprendizado. Não gosto de matemática, não sei o quê. Mas o raciocínio matemático nos ajuda em muitas coisas. Português, eu vou usar o português a vida inteira. Mesmo computador lá com aquele VC, PP, eu preciso saber o que é VC. É você? Eu preciso entender o que está por trás daquela linguagem. Então, por isso a importância de estudar. Então, quando a gente fica no pé de vocês para estudar, é porque a gente valoriza vocês e quer o bem de vocês. E antes de começar entrando e falar da comunicação, eu acho que é muito importante, para qualquer coisa na vida, a gente se conhecer. E eu gosto muito de usar o temperamento como um parâmetro, uma forma de eu me enxergar, me conhecer e entender o outro. Saber que o outro não é igual a mim. Mesmo uma mãe e um pai que tenha lá os filhos, tem 3, 4 filhos, 5 filhos, cada filho é diferente. E às vezes o pai não vai saber lidar direito porque cada um tem o seu temperamento. E às vezes é complicado porque eu não entendo o jeito que a minha mãe e o meu pai lidam comigo, porque eles têm temperamentos diferentes do meu. Eu passei para a prof ali o teste, depois quem quiser fazer, ela tem o teste para vocês se identificarem. Mas eu vou falar um pouquinho de cada um, de repente vocês já vão se identificando. Primeiro, vocês já olharam esse filme, né? Acredito eu, né? Divertidamente? Então, quando eu fizer a referência, vai dar para entender um pouquinho, né? Então, por exemplo, esses temperamentos aqui, o colérico e o sanguíneo, são aqueles temperamentos mais ativos. E eu quero deixar uma coisa bem clara, ninguém é 100% um temperamento. A gente tem um temperamento que se destaca, né? Mas, ao longo da vida, a gente vai amadurecendo. Que idade vocês têm mais ou menos? 13, 12, 14, né? Então, vocês estão bem plena adolescência, né? Então, vocês estão em pleno desenvolvimento, ainda tem muita coisa para aprender, as emoções ainda estão à flor da pele, então é importante vocês aprenderem a reconhecer o que estão sentindo, para entender o que o outro está sentindo.
E isso é importante para a vida de vocês. Então, como eu estava falando, o colérico e o sanguíneo são aqueles mais ativos. E o melancólico e o fleumático são mais fechados, mais introvertidos, mais fechados. Cada um tem o seu jeitinho de levar a vida. Por exemplo, o colérico é aquele mais mandão, aquele que é líder. Infelizmente, às vezes é aquele que acaba fazendo mais bullying, porque eles às vezes não sabem lidar com aquela vontade de agir. Ele muitas vezes busca a justiça, busca impor a vontade dele, porque ele ainda não sabe direito lidar com as emoções dele, como ele fazer isso. Então muitas vezes faz meio que a força. Ele é mais explosivo. Esse levando assim um lado não tão saudável do colérico. Mas como eu disse, ele é um líder. Se ele aprender a lidar com as emoções dele, vai ser um baita líder. Só que ele tem que desenvolver o quê? Paciência, porque o que ele menos tem é paciência. Então a gente tem que ter paciência com o nosso amigo colérico. Já o sanguíneo é aquele arroz de festa, comunicador, tá sempre brincando, é aquele que você fala aqui e sai por aqui, muitas vezes parece que ele não dá bola, porque é uma característica dele. Tá? Não é que ele não dê valor ao que você fala, só que realmente ele é muito desatento. Já o melancólico é mais fechado. O melancólico, nós vamos dizer assim, ó, tem muito artista que é melancólico. É aquela pessoa que muitas vezes ela trabalha aquele mundo interno dela através da arte. Pintura, música, desenho, escrita, né? Mas às vezes não consegue se comunicar, conversar. Tem dificuldade de se abrir. Às vezes quando ele se abre é muito raro. Então vamos entender, às vezes um colega que é mais fechado, que não gosta de falar, se põe à disposição. Olha, quando você se sentir à vontade, estou aqui para te ouvir. Porque ele tem uma dificuldade enorme de se abrir. Às vezes é aquele colega que tem aquela, como diz assim, piadinha ácida. Sabe aquela piadinha assim meio, que a gente acha sem graça, acha meio forte? Porque às vezes é o jeito dele de lidar com aquele mundo interno dele. Entende? Tá? Então, uma dificuldade que o melancólico tem, para os pais, que vão ver depois, ele tem uma dificuldade enorme de tomar decisões. Então, se você tem um filho, ou um colega, ou você mesmo, às vezes eu tenho que ter uma ou duas opções, porque às vezes eu tenho muita dificuldade. Tem muita coisa para fazer, eu tenho dificuldade de tomar decisões. Já o fleumático, de todos, normalmente tende a ser uma pessoa mais, não vou dizer equilibrada, mas é uma pessoa assim que estuda muito, que é muito observadora. E por ser muito observadora, às vezes ela é muito pontual. E às vezes a fala dela pode magoar, porque ela vai direto no ponto. Não vai com rodeios. Tipo assim, tá roupa tá horrível. Só que ele não se dá conta que aquele super sincero magoa. Mas é uma pessoa assim, quando não está nesse fora de si, que é o parte, vou dizer, negativa, né? Ele é muito cuidadoso, planejador também, mas tem uma dificuldade com o melancólico, de tomar decisões porque ele pesquisa. Vamos supor que fosse um grupo de trabalho. Aqui, o colérico ia mandar em todo mundo, outro fazer isso, aquilo, outro. O sanguíneo é o que ia querer apresentar, que gosta de aparecer, né? O melancólico iria fazer as artes, o PowerPoint, ia fazer o cartaz. E o fleumático é que ia organizar tudo, ia pesquisar, ia correr lá no Google para ver como é que é isso, como é que é aquilo. Só que na vida a gente não pode ser só aquilo que é destaque na gente. A gente precisa se desafiar de uma forma saudável. Então, se você é melancólico e gosta de ficar ali na retaguarda só desenhando, pintando, de vez em quando você vai ter que apresentar o seu trabalho, senão o outro vai apresentar por você. Então, a gente se desafia. Então, aproveitem que vocês estão em grupo, na escola, para se desafiarem. Se tem um colega que é muito colérico e mandão, quem sabe, não, vamos lá. Colega, quem sabe agora dessa vez você toma a frente. Sabe? Vamos incentivar um ao outro. Porque vocês estão juntos, crescendo juntos. Muitos de vocês provavelmente já vêm vários anos juntos, né? Não é legal a gente ver o colega crescer junto com a gente? Pense lá no futuro. Lá no futuro você, de repente, você é colega de trabalho, né? Ou você vizinhos. Que relação vocês estão construindo para chegar lá? Ok? Então, como eu disse, eu uso isso como um parâmetro para entender que eu não sou um ET, que eu tenho sentimentos, que eu tenho o meu jeito de lidar com o mundo, que ela tem dela, ele tem dele, e assim vai. Cada um tem o seu jeito de lidar com o mundo. Quando eu compreendo isso, eu entendo que o outro não está fazendo aquilo contra mim, mas é porque é o jeito dele de lidar com as situações. Ok? Então, hoje nós vamos falar sobre comunicação. Eu queria trazer aqui esse autor, Marshall Rosenberg, que lá na década de 60, desenvolveu a comunicação não violenta. Ele foi uma pessoa que passou horrores na vida dele. Imagine uma criança com 6 anos, se mudando para um bairro
muito violento na época, muito violento. Tanto que ele levou dias para poder sair de casa, porque existia uma briga da polícia, muita gente morreu, foi horrível. Aí no primeiro dia que ele vai na aula, com 6 anos, quando ele diz o nome dele, que é Rosenberg, isso é lá nos Estados Unidos, o nome é um nome judeu, os colegas dele assim, teu nome é judeu? É. Levou uma surra. Então assim, violência em cima de violência em cima de violência. Imagina, ele poderia ser uma pessoa extremamente violenta. Mas ele tinha um exemplo muito bonito dentro de casa. Ele tinha uma avó muito doente, que o tio cuidava com muito amor e carinho. E ele viu nesse exemplo uma coisa boa para levar para a vida dele. Tanto que ele desenvolveu a técnica da comunicação não violenta. Uma comunicação mais empática, mais assertiva. Uma forma de se conectar com os outros de uma forma mais saudável. Então, é uma abordagem que cria conexão, compreensão e acolhimento. E aqui eu trouxe algumas frases dele que eu acho muito importante. Por trás de todo comportamento existe uma necessidade. A gente não age, é um motivo. A necessidade aqui, imagine como um motivo. Eu não ajo assim, simplesmente por agir. Existe uma razão para agir daquele jeito. É claro que, principalmente vocês, que o cérebro ainda está se formando. Pena que hoje eu não trouxe meu cérebro. Eu gosto de trazer meu cérebro. Mulher que não quer sentar, não é bonito em pé. Eu em pé é uma coisa. O nosso cérebro, imagine assim, lembra que eu falei cérebro na palma da mão? Então imagine assim, didaticamente falando, o cérebro dividido em 3 partes. A parte de trás aqui, ó, é o nosso cérebro, a parte do cérebro mais antiga, que nós já nascemos com ela desenvolvida. Alguns chamam de cérebro reptiliano, porque é aquela parte do cérebro que nos protege. Porque um bebê não raciocina ainda, né? O bebê é por instinto, assim como os animais na natureza, eles são por instinto, eles têm essa parte do cérebro deles extremamente desenvolvida. Essa parte do cérebro é a que nos faz agir com luta, fuga ou congelar. O que é isso? Acontece alguma coisa, se eu fico com medo, eu congelo, então eu congelar, ou eu não raciocino, saio brigando, batendo, ou sebo nas canelas, né? Saio correndo. Eu não penso nessa hora, eu simplesmente ajo. Isso é o meu cérebro reptiliano me protegendo. Tem uma outra parte do cérebro, que seria mais ou menos lá no meio, que é a parte emocional, que é das nossas emoções. Eu lembro do Divertidamente? Lembra? Se você lembrar, é bem aquela parte do cérebro nosso ali pensando, das nossas emoções ali, conversando entre elas. Essa é a parte das emoções. E essa parte da frente do cérebro é a parte do cérebro do raciocínio. Esta parte aqui vai estar formada lá com 20 e poucos anos. Vocês têm o quê? 12, 13, 14. Por isso que é chato vocês ouvirem a gente repetir 200 vezes a mesma coisa, é porque vocês ainda não conseguiram pegar muito aquela informação, é que vocês não conseguem ver o perigo de algumas coisas. Porque como essa parte do que é o do raciocínio, de pensar, não, isso aqui é perigoso ou não, essa aqui parte age sem pensar. Essa aqui pensa antes de agir. Isso aqui nós estamos desenvolvendo, por isso nós adultos temos que insistir várias vezes com vocês em determinadas coisas, de novo repito, porque a gente quer o bem de vocês. Porque vocês ainda não conseguem ver o perigo de determinadas ações, o risco de determinadas ações. Então a gente vai repetir. Ok? Outra frase dele, toda violência é uma... Gente, eu não consigo aqui. Aqui. Toda violência é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Quando a violência... Não adianta entrar. Quando eu ajo com violência, é porque aquilo que eu quero não está sendo atendido, não é? É que nem uma criança birrenta, né? E tem um adulto birrento que diz, é só criança que é birrenta. Não. Porque nós, adultos, não tivemos educação emocional quando nós tínhamos a idade de vocês. Educação emocional na escola é algo muito recente, que está começando aos pouquinhos, está se trazendo aos poucos. Porque a gente não aprendeu a lidar com as nossas emoções. Então, desculpe quando a gente também não sabe lidar de uma forma mais legal com vocês. A gente quer o bem, a gente acaba agindo de uma forma porque tem uma necessidade por trás. Eu quero teu bem. Só que às vezes eu não sei como expressar isso. Entende? E aqui, emoção... Eu vou pegar aqui no... Ainda bem que eu imprimi. Imprimi pequenininho. Então, empatia. Empatia é compreensão respeitosa do que os outros estão vivendo. A comunicação não violenta, ela fala daquilo que está vivo no meu coração. O que está vivo no meu coração? Existe muito amor dentro do coração de vocês, no coração da gente.
Só que às vezes a gente não sabe como expressar esse amor. E aí vem a importância da empatia. Eu entender a situação do outro. Que às vezes o que ele está vivenciando é difícil. A gente não sabe o que está passando na casa da pessoa. Quantas dificuldades ela tem lá. E às vezes aquela ação dela é o fruto de uma coisa que ela está vivendo em casa, ou de uma falta de compreensão. Poxa, eu não consigo entender aquilo na aula. E aí eu não entendo aquilo e aquilo vai me agoniando e eu vou ficando brava, eu vou ficando chateada. E quando vê eu estou xingando um colega, quando vê eu estou fazendo uma coisa que não é legal. Entende? Então vamos voltar assim, o que está dentro do meu coração? E a causa da raiva é sempre nosso próprio pensamento. Gente, tudo parte do que, não vou dizer que tudo é assim, mas o que eu estou pensando? Por isso a importância da educação, o que eu estudo, o que eu leio, os exemplos que eu tenho, que às vezes nem sempre, claro, é tudo o melhor exemplo que a gente tenha. Vou dar um exemplo aqui. Convido vocês para um churrasco. Eu não gosto de churrasco, imagino eu. Mas vamos supor que ela é vegetariana. Eu convido para um churrasco. E eu sei que ela é vegetariana. Pode parecer uma ofensa. Mas para nós gaúchos é comum, né? Ou eu nem sei que ela é vegetariana, mas aí eu sei que ela é vegetariana, eu faço uma saladinha e tal. Mas vamos supor que ela é indiana. Vocês sabem que na Índia eles não comem carne de vaca. Sabiam disso? E aí eu convido de novo, convido ela e ela é indiana. Olha que ofensa, pode ser uma ofensa. Ou pode ela entender que aqui a cultura é comer churrasco. Então ela vai entender, ela vai levar a saladinha dela, ela vai dizer, olha, eu não como carne, mas eu vou ir porque é o almoço do grupo e tal, né? Entende? É conversando que a gente se entende. Muitas vezes eu estou ofendendo sem querer, porque eu não entendo a cultura dela. Mas entende que é pelo que eu penso. Eu posso me sentir ofendido ou não. É claro que, infelizmente, tem pessoas que ofendem de propósito. Infelizmente acontece. Porque ela quer, às vezes, pela raiva, a necessidade dela é eu quero ser visto, eu quero ser respeitado, não me respeita, então eu vou desrespeitar. Só que isso vira uma bola de neve, gente. E aí não vai dar coisa boa. Se eu vou fazer uma bola de neve, eu vou fazer uma bola de neve de coisas boas. Né? Pode passar o próximo. Então aqui é um exercício simples, mas não fácil. Da comunicação não violenta. Que é eu observar os fatos, ou da comunicação que eu me conecte com o outro. Tem 4 pontos importantes de quando eu estou dialogando, de quando eu estou nos relacionamentos com as pessoas. Primeiro, quando algo acontece, a gente acaba sempre julgando, sem saber o que está acontecendo direito. Não é? E não estou aqui dizendo que julgar é algo ruim, porque eu não vou me meter num bairro que eu não conheço no meio da noite escura, porque pode ser perigoso. Eu não vou atravessar a rua sem ver se vem alguém do lado. Se alguém me oferece uma bala no meio da rua, eu vou aceitar assim de cara? Não, tem coisa que eu tenho que ter cuidado. Mas vamos supor aqui o seguinte. Vou dar um exercício aqui. O que vocês me dizem dessa imagem? O que tem aqui nessa imagem? Mas não escutei. Ok, o que mais? Ninguém viu nada aqui? Eu brigando um com o outro. Brigando, ok, discutindo, brigando. Se tivesse uma pessoa cega aqui, o que vocês diriam? Ó, eu tô vendo aqui uma coisa. O que vocês diriam para uma pessoa cega? Como é que vocês descrevem essa cena para uma pessoa cega? Então, quando eu falo que este casal, né, que é uma mulher, estão brigando, discutindo, eu estou julgando. Se eu vou descrever para uma pessoa cega, ou se eu estou observando a cena, como é que eu posso dizer? Tem um homem e uma mulher, um de frente para o outro, ok? Então, um de frente para o outro. Eu posso ainda ser mais claro, uma mulher loira, um homem com uma barbinha, não sei o que, cabelo curto, de frente para o outro. Eles estão com uma expressão que parece de raiva, eles estão com a boca aberta. E se eu dissesse para vocês que eles estão fazendo yoga? Podia ser? Sabia alguém aqui faz yoga? No yoga, tem um exercício que é do leão, que a gente faz assim. Não parece raiva às vezes? Então, quando eu observo a situação, eu observo sem julgar. Porque às vezes a pessoa pode estar discutindo até. Mas quantas vezes vocês olharam uma situação e julgaram e depois eu descobri que era outra coisa completamente diferente?
Quanto a gente faz isso? Então, o primeiro passo é observar. E a gente se ater ao fato. Então, um exemplo que eu cito, aí a escola, desculpa a escola, mas acontece, e como mãe também acontece. Por exemplo, 200 dias letivos, vocês esqueceram material escolar. Ou livro, ou caderno. Antigamente a agendinha da escola. Né? Aí a mãe, preguiçoso, esquecido, não sei o quê. Só que de 200 dias letivos foram 20. Aí tem que ver o que aconteceu nesses 20 dias. Ah, era período de prova, ou estava acontecendo alguma coisa lá, briguei com a minha amiga, não sei o que, acabei esquecendo o material. Ou, né, às vezes a gente é um pouco desorganizado em casa, perdi lá, foi perdido lá no meio de outra coisa, eu não achei. Qual é a causa que chegou mas eu não quer dizer que eu seja preguiçoso ou responsável. Então eu sou pontual. Olha só, essa semana, 2 dias da semana você não trouxe o caderno. O que está acontecendo? Isso é uma observação para a gente também. Por que eu cheguei atrasado nesses dias, por exemplo? Vocês acham que sempre chega atrasado? O quê? É sempre mesmo, que é todos os dias? Ou 2 dias da semana, 1 dia da semana chegou atrasado? Por que chegou atrasado? Às vezes aquele mais fechado não vai falar. Pode ser que ficou doente, pode ser que o transporte que trazia atrasou. Enfim, aí eu vou no fato. O que está acontecendo? E aí, ali do fato, eu vou pro que eu estou sentindo. Eu fico chateado, eu fico bravo. O meu colega não está mais conversando comigo. Aí eu fico chateado. Em vez de eu perguntar o que houve, eu não pergunto. E às vezes é um colega mais fechado, ele está passando por um problema e não quer falar. Acontece. Eu teve uma vez que eu fiz uma palestra semelhante a essa e um rapaz acabou pedindo desculpa para a turma porque os pais estavam se separando e ele acabava meio dando patada em todo mundo, né, xingando, brigando e não dizia o que estava passando com ele. Aí naquele momento ele pediu desculpa para a turma, explicou o que estava acontecendo e estava mais aberto a conversar se alguém quisesse conversar com ele sobre o assunto. Mas no momento que aconteceu, que foi um embate para ele não se sentia à vontade de falar. Entende? Às vezes tem muita coisa que pode estar acontecendo com aquela pessoa e ela não sabe como expressar aquilo. Então é a empatia que a gente falou antes. Tá? Então primeiro eu reconheci em mim qual é a emoção. Estou chateada com meu amigo por isso. Estou brava com meu amigo por isso. Primeiro reconhecer o que eu estou sentindo. Tá? E aí qual é a minha necessidade? Porque se eu estou sentindo isso é porque tem alguma coisa por trás. Eu não sinto nada por nada. Lembra que eu falei do rastro? A minha amiga que pode se sentir ofendida ou entender. Então, se eu fiquei chateada com a minha amiga porque ela não está falando comigo, qual é a minha necessidade? De acolhimento, de amizade, de pertencimento. E vocês estão na fase de se sentir pertencente a um grupo, não é verdade? Vocês não gostam de estar num grupo? Por menor que seja, principalmente o adolescente, gosta de estar em grupo. E às vezes o grupo, por alguma razão, está chateado, está bravo, tem alguma outra coisa acontecendo e acaba. Não é legal aquela coisa de excluir o colega. Então, conversar o que está acontecendo para não estar acolhendo o colega. Perguntem para vocês mesmos. Desculpa, eu estou tentando falar agora. Claro. Tá, gente? Então, eu observei a situação. O que eu estou sentindo relacionado àquela situação. E se eu estou sentindo isso é porque tem alguma coisa que me afetou. Qual foi o motivo? Qual foi a minha necessidade para eu estar sentindo aquela emoção? E aí eu posso fazer o pedido. Aí passa para o próximo, que daí eu explico um pouquinho melhor. Então, a comunicação, como eu falei, a comunicação não violenta, chamada de comunicação empática, assertiva, é acolher com afeto tanto o que eu estou sentindo, o que eu estou passando, quanto o que o outro está passando. Entendendo meus pais, os meus pais me entendem, os professores, os meus colegas. Então, de novo, observe e descreva sem julgar. Lembra daquela imagem? O que eu estou vendo? E mesmo às vezes eu vendo aquilo ali, eu posso estar interpretando erroneamente. Pode estar acontecendo outra coisa. Por isso que é conversando que a gente se entende. Esclarecendo. O que eu estou sentindo? E também ver o que o outro está sentindo. Essa comunicação, gente, esse entendimento, é o que eu estou sentindo e o que o outro está sentindo também. Às vezes o outro também está chateado vivendo alguma situação.
E lembrar que o que eu senti tem uma necessidade, um motivo por trás, e a ação do outro também tem um motivo por trás. Muitas vezes, principalmente na fase que vocês estão, tem-se uma dificuldade enorme de identificar, primeiro, o que está sentindo e qual o motivo por trás. Existem vários estudos, até o livro do Jefferson, que é das necessidades humanas. Existem, já foi pesquisado, necessidades que são iguais no mundo inteiro. E claro que disso se deriva um zilhão de necessidades. Mas uma que é muito comum na fase da idade de vocês é de estar num grupo. Vocês têm uma necessidade de estar em grupo, uma turma. Às vezes, em função disso, tem aqueles grupos que acabam acolhendo de uma forma carinhosa e tem aqueles que acabam impondo formas de querer estar no grupo. Aí já não é legal. E aí aquilo que é valoroso para mim? O que tem valor para mim? Estar num grupo que me acolhe de coração ou que está ali só para brigar ou para fazer alguma coisa que não é legal com os outros? Lembra? O que eu vou levar disso para a minha vida? E sempre fazer os pedidos de uma forma clara, quando vocês forem pedir ou conversar com um amigo. Então aqui vai um exemplo. Então, antes de formular o pedido, foque no que torna a sua vida melhor, na vida melhor para vocês dois, para você e para o colega, para você ou para sua mãe, então sua mãe e para você, enfim. O que torna a vida de vocês melhor? Então, ó, eu gostaria, então, se for uma mãe, uma pessoa, um colega, eu gostaria, ou eu preciso, uma mãe, por exemplo, quer ver como é a realidade de vocês, eu como mãe, eu gostaria que você deixasse o seu quarto organizado, porque para mim é importante a organização, mas e também vejo, entendo, que um quarto organizado é mais fácil de encontrar as coisas, porque já ouviram aquela história assim, se eu for aí, você vai ganhar pra cara. Já não teve uma mãe aí, um pai que falou isso pra vocês? Mas assim é seguido com meu filho. Não digo isso vai ganhar na tua cara, mas olha, se eu for aí e achar que dá, chego lá, olha aqui, ó, tava aqui. Porque a mente de vocês, assim, ó, ela tá em turbilhão. Eu sei que para se organizar é difícil. Mas o organizar, eu que estudo a mente, tem muito a ver com o emocional. Como a emoção de vocês está um turbilhão, é difícil se organizar. Mas pensem assim, quando eu organizo o ambiente, eu organizo a minha mente. E como facilita na hora de estudar, de buscar o trabalho. Tá tudo aqui, ó, o material tá aqui, tal coisa tá aqui. Lembra? A gente fala por bem de vocês. Eu sei que é difícil entender, captar isso, a gente vai ter que repetir várias vezes a mãe de vocês, mas entendo que o desejo dela é o melhor para vocês. Entende? Pode dizer que pode. A mesma coisa no final de semana, quer dormir um pouco mais, ó. Mãe, eu preciso dormir um pouco mais. No final de semana. Durante a semana eu já tenho que levantar cedo para ir para aula. Deixa eu dormir até um pouco mais tarde no final de semana para descansar, para relaxar. Durante a semana eu não posso fazer isso. Sabe? O que está por trás, então? Eu gostaria, eu preciso, eu necessito. Porque assim, dessa forma, dessa maneira, qual é o benefício que traz para mim e qual é o benefício que traz para o outro? Eu sei que no dia a dia a gente acaba não falando assim. Isso aqui eu estou trazendo para vocês terem uma ideia do quão, é simples, mas não é tão fácil de lidar no dia a dia, mas o quanto a gente pode acolher com afeto o que o outro está sentindo, o que está vivenciando, de uma forma que pode ser melhor para todo mundo. Pode passar lá. Eu vou lá. Muitas vezes, gente, tem uma outra coisa que a gente não se dá conta. Vocês já olharam esse desenho do Barney? Muitas vezes, gente, olha só, o meu temperamento, qual que vocês acham que é o meu temperamento? Alguém chuta aí qual vocês acham que é o meu temperamento? E se destaca. Se destaca. Alguém imagina? Tá? E o bravo é qual? Qual é? Qual é? Sim, e vocês imaginam que eu dou aula de meditação para criança. Olha o quanto eu tenho que me provar, ter paciência e ensinar meditação. Muitas vezes eu falo achando que eu estou falando que nem um Barney, bem fofinha. Aí, principalmente meus filhos, que a gente já conversa muito sobre isso, parece que eu estou falando assim, mãe, menos, mãe. Porque eu acho, e muitas vezes a mãe e o pai de vocês está assim, ele acha que está falando de uma forma legal e tal, e vocês encaram assim.
Então, de novo, é como entender que o jeito, às vezes, do pai e da mãe, o professor é mais, de uma forma assim, mais ativa, né? Do que eles gostariam de agir. E uma coisa importante que eu queria trazer para vocês, gente. Rótulos, apelidos, a gente tem que cuidar muito disso. Isso pode trazer uma carga emocional não muito legal pra gente pro resto da vida. E aí vem daquela coisa assim, gente. Uma coisa é eu rir com o outro, me divertir junto com meu amigo, com meu irmão, com meu colega. E outra coisa é rir do outro. Eu também fiz brincadeirinhas muito sem graça na minha época. Não vou dizer quais aqui para não dar ideia. Tá? Mas quando meu colega ou minha colega vinha e disse, olha André, isso que vocês aí não é legal, eu me senti confortável, eu me senti bem, eu parei. Porque lembra como colega? Às vezes acha sem pensar, né? Vai, faz lá porque acha que é engraçado, é brincadeira, porque o meu segundo temperamento é sanguíneo, né? Faz aquelas brincadeiras e acha que está agradando, mas não está. Então, a partir do momento que a minha amiga, o meu amigo me falou, eu parei, eu tomei consciência que aquela brincadeira, quem estava rindo era só eu. Ele não estava achando divertido. E eu sei que a gente gosta, quer fazer brincadeirinhas, quer fazer piadinhas, mas pense o peso emocional que isso traz para o colega, para o irmão, para um amigo. E lembre, é amizade. Vocês estão construindo essa amizade, gente, para o resto da vida. Vocês estão pensando só no momento de agora. Gente, eu morei quando eu era criança no Rio de Janeiro, no trabalho do meu pai. Eu imagino dos meus 8 aos meus 14 eu morei no Rio de Janeiro, com 53. Então, ó, na época que não tinha Facebook, bom, na internet, né? Na verdade. A nossa conversa era por cartas. Mas olha que legal, eu tenho amigas daquela época ainda, gente, que a gente se fala. Hoje por WhatsApp, né? Porque foram amizades construídas ao longo da vida. E se talvez tivesse feito essas redes sociais, muitas mais talvez tivesse mantido. Mas com o tempo a gente vai perdendo e tal, né? Mas olha a riqueza. Pense vocês aí. Daqui a uns anos, vocês serem de novo colegas, vizinhos. Que amizade vocês estão construindo agora? E aí a questão desses apelidos, pense, um rótulo, não é legal. Eu tive um dos meus apelidos que eu só parei de implicar com ele quando alguém me trouxe um dicionário de símbolos e disse que aquele apelido que eu tinha, que eu odiava, tinha uma simbologia legal. Aí o que aconteceu comigo? Eu parei de ficar brava porque o que meus queridos irmãos faziam? Contavam um apelido na rua, quando eu cruzava na rua, cruzada, falava apelido. Aí eu ficava brava, o colega ficava com raiva e saía xingando todo mundo. Quando eu aprendi que aquilo não era uma coisa tão ruim, eu parei de ficar brava. E eles viram que eu não ficava mais brava, pararam de implicar. Mas o quanto é difícil, né? É difícil. Porque eu implicava. Mas é que era um apelido que meu pai e um tio me deram, quando eu era pequenininha. Meu pai até antes de morrer, de vez em quando me chamava. Né? Mas assim, eu sabia que já era um jeito carinhoso dele, não era uma implicância como os meninos da rua faziam para implicar comigo. Né? Então, apelido não é legal. Se é uma coisa carinhosa que vocês gostam, e eu sei que às vezes, e lembrem, rir junto com o outro, mas lembre que se você tem um amigo que ele tem um temperamento mais introvertido, muitas vezes ele não vai dizer. E quando vir, ele vai ser um dia te xingando, brigando contigo. Mas como o fulano era tão calminho? E de repente, porque tem pessoas, pelo seu temperamento, que guardam as maiores palavras. E eu acho interessante falar sobre isso, porque na primeira palestra que a gente teve com a professora Manuela, a gente estava falando dos tipos de comunicação, né? Que é a comunicação oral, a comunicação com o corpo, através da expressão, do sentimento. E a gente, às vezes, acha que está fazendo uma brincadeira, que não é nada demais, mas a própria pessoa, né, que está ali, pode até estar rindo de momento, mas vai dar algum sinal de que para ela passou do limite da brincadeira e vai se recolhendo. Então, como é importante a gente ter esse entendimento, né, dos temperamentos, da forma como a pessoa reage, porque aquilo que pode ser para mim uma brincadeira, para a pessoa que está brincando comigo pode não ser uma brincadeira. É isso que é importante vocês já cuidarem disso, gente. Palavras têm poder. E palavras podem machucar, às vezes, muito mais que um soco, que um tapa, que um beliscão. A violência, ela não é só física, ela é emocional. E a gente fica marcado,
fica chateada. É claro que a gente pode sempre se reconectar, se reequilibrar com o colega. Um pedido de desculpa sincero. Talvez o colega no primeiro momento não aceite. Mas seja sincero nessas emoções. E aí lembro, voltando aquele roteirinho, né? Observando, bom, o que eu fiz não foi muito legal, mas eu estava chateado, eu estava na brincadeira, eu não imaginei o que eu ia causar. Porque a minha necessidade era de brincar. Lembra? O motivo da necessidade era só brincadeira mesmo. Só que vocês, de repente, não perceberam que aquela brincadeira magoou, chateou o colega. Entende? De novo, vocês no nível, o cérebro de vocês ainda está se desenvolvendo. Então não tem maturidade para compreender a profundidade daquilo ali. E lembre, mas meu pai e minha mãe já são adultos e falam coisas que não me agradam, não botam apelido. Mas, de novo, infelizmente, na época deles, na minha época, não se ensinava isso na escola. Os pais deles não aprenderam dessa forma. É o jeito que eles aprenderam a viver. E não é que não queiram, não tenham carinho ou amor por vocês. Só simplesmente eles não sabem como expressar esse amor e carinho. E existem formas, como eu digo. Às vezes uma pessoa é mais introvertida e a demonstração de carinho dela não é tão aberta de querer abraçar, beijar, não sei o quê. Às vezes ela só quer que você esteja do lado dela. Tem uma historinha para criança que é muito legal, mas que vale para todo mundo, que é O Coelho Escutou. Vale a pena para os pequenos. Porque a história do coelho não queria que, resolver. Não, ele só queria que alguém sentasse ao lado dele e escutasse ele. Só isso. Estar disponível para ouvir o colega. Às vezes é só ouvir, não precisa resolver nada. O que a gente quer é acolhimento. E, de novo, a comunicação trazer o que está vivo dentro de mim. E eu sempre posso me reconectar com esse amigo, com esse irmão, com a minha mãe, com meu pai, enfim. Eu posso me reconectar. Ficou virado aqui. Deixa eu ver aqui um pouquinho. Tá caidinho aqui. Bom, vai ficar mais áudio do que isso. Ai, gente, então lembre, o apelido é como um rótulo. Não é legal. O apelido só vale se é uma coisa legal que eu me divirto muito. Eu sei que vocês gostam de divertir, quem não gosta. Mas existem formas e formas de a gente se divertir de uma forma bem legal com os nossos amigos. Sem apelidos maldosos ou apelidos que né, não vai fazer legal, não vai fazer bem pra ninguém. Tá? E outra coisa, então, evitar essa questão dos apelidos. E fale dos seus atos, necessidades e como pode agir melhor da próxima vez. Ok, não tá legal dessa vez, mas como é que a gente pode melhorar isso? Como é que a gente pode agir de uma próxima vez? Sempre pense assim, ok, não foi legal agora, mas como é que eu posso fazer de forma melhor da próxima vez? Ou de uma outra forma que seja mais legal da gente estar junto do que eu ficar brigando, xingando ou botando apelido. Pode passar. Então essa comunicação mais assertiva, né, ela tem a ver assim, uma coisa, a gente acha que o outro entendeu. Só por um gesto, uma palavra, ou não dizer, gente, o óbvio precisa ser dito. Eu preciso disso, eu preciso que você me fale, por que você não veio aqui? A gente combinou de você não vir e você não veio. Eu tinha uma colega da faculdade, que na época que não existia WhatsApp e nem telefone, celular foi uma coisa. Então, vocês nem são dessa época, né? Na minha casa não tinha telefone, o telefone era comprado, né? Lembra? Não tinha que uma assinatura, não sei o quê. Então, na minha casa não tinha telefone. Então, na minha vida não tinha telefone, não existia celular. E aí eu combinava com a minha amiga, ela simplesmente não aparecia, porque estava na veneta dela, não quero ir no ponto. E aí eu ficava lá esperando horas e horas. Ela tinha as questões delas com o tempo, hoje a gente é super amiga, e a gente conversava depois, né? Porque ela tinha umas questões de dar a veneta de não ir nas coisas não ir. Só que não tinha o celular, uma coisa de mensagem, ficava lá a gente esperando, né, por ela. Mas a gente foi conversando com o tempo, escutando ela, porque ela não sabia na época, e entendendo por que ela fazia aquilo. Tá? Então, é importante ela dizer, não estou afim, ela estava com medo, porque eu me lembro, esses encontros é porque a gente ia lidar com coisas que ela não estava preparada emocionalmente para lidar. Então, era o receio que ela tinha. Então, é importante, o óbvio precisa ser dito. Ok, o fulano, eu não gosto de vir aqui brincar contigo porque você fica bravo quando você perde e você fica brigando com a gente. Qual é o motivo de eu não vir jogar contigo? Porque ou você briga, ou você xinga, ou você quer sempre ganhar, você quer ser sempre o primeiro. Quem sabe vamos fazer cada um ser o primeiro da próxima vez. Vamos sortear, vamos dar, não dá pra ser? Sorteia. Para o ímpar, pedra, papel, tesoura.
sorteia no papelzinho, enfim. Alguma sempre tem alternativa. Mas seja o objetivo. Isso, gente, vai fazer uma diferença enorme na vida de vocês. Serem claros naquilo que vocês querem. Deixar clara a intenção e necessidade. Qual é o motivo disso? Qual é a razão? Vai fazer intervalo. Eu vim trocar com uma pra vocês fazerem intervalo. Você sabe o que é parafrasear? É você repetir a frase da pessoa de uma forma talvez mais simples, né? Porque às vezes a pessoa está dizendo uma coisa para você e você está achando aquilo ou ofensivo, ou você não entendeu. Fulano, então o que você está querendo me dizer que quando a gente está jogando, eu sempre fico te xingando, eu estou sempre querendo ganhar? É isso que você está me dizendo? Porque às vezes a pessoa não se dá conta do que ela está fazendo. E aí, ela repetir a frase, ou ela vai entender aquilo ali, ou ela vai se dando conta. Opa, eu tenho que cuidar da próxima vez que não está sendo legal o jeito que eu estou lidando com os meus amigos. Isso é parafrasear, vai repetir. Qualquer coisa, vocês vão receber esse material, vai lá no tio Google e pergunta o que é parafrasear. O tio Google responde muita coisa. Nem sempre bem, mas tem, pelo menos é um parâmetro. Lembre-se, pedidos são propostas e não imposição. Eu não vou impor para os meus amigos as coisas. Vamos propor. Que tal a gente agir desse jeito? Que tal a gente fazer assim? Que tal a próxima vez que a gente for jogar bola, né? Fulano, você quer goleiro? Nem sempre todo mundo quer ser goleiro, né? Tem aqueles que gostam, mas tem gente que não gosta, não é verdade? Tá, então vamos. Então, da próxima vez, quem sabe fulano, tu vai ser goleiro? Ah, não quer. Então vamos sortear. Mas não impor. Vamos variar. Quem sabe você acaba até gostando. Às vezes a gente experimenta, de novo, desafios saudáveis. Eu vou me desafiar a ficar na goleira. Talvez eu devia ter de ficar de goleira no handebol, me arrependi. Gente, cada bolada é uma coisa horrível. Já jogaram handebol? Eu amava handebol, mas assim, ó, goleira era complicado. Muita bolada. E, gente, evitar, isso principalmente nós, educadores, pais, eu vou assistir depois, né? Mas vocês também. Isso aqui é muito importante. Evite o não pode. Pergunte como pode ser. Então, como é que podemos votar? Tá, eu não quero fazer assim. Então, como podemos fazer? Como pode? Que opções eu tenho? E, gente, sempre tem opção. Sempre tem. Às vezes eu tenho que me abrir, ok, de novo, a questão do goleiro. Ah, quem sabe hoje eu vou testar seu goleiro. Viu que não funcionou. Vamos testando, como eu digo. Mas o como pode ser esse? Não, não pode. Então, não vai jogar. Então, como é que podemos fazer? Ok, não deu certo até agora. Como pode dar certo a partir de agora? E aí vocês vão tentando até achar um meio termo para funcionar jogar junto, para funcionar estudar junto, para funcionar fazer as coisas. Entende? A gente se une nas dificuldades. Por exemplo, na minha época, né? Por exemplo, hoje vocês têm umas facilidades, por mais dificuldades nas escolas, mas tem mais facilidades que na nossa época, né? Então, por exemplo, a gente tinha que ler um livro para fazer um trabalho, existia um livro na escola inteira, e um monte de pessoa tendo que fazer o trabalho com aquele livro. O que o meu grupo fazia? Ia para casa de uma, pegava o livro e ia com todo mundo junto. Era o que estava fazendo. Não tinha tablet, não tinha internet, não tinha essas coisas para captar em todo lugar. Entende? A gente se une para se ajudar. De novo, como pode? Está difícil? Não, mas como é que podemos fazer? Lembre dessa frase, tá? E importante em tudo, gente, respeito e empatia. Tentar entender o que está acontecendo com o outro. Ver que o outro tem dificuldade, eu também tenho minhas dificuldades, e esse outro também vê o meu lado. Que não é fácil, a gente tem muitas dificuldades, muitas mesmo. Bem complicadas. Quando eu lembro, eu falei como era no Rio de Janeiro, né? Então lá, segurança, se hoje é terrível, claro, na época não é tão como a gente olha nas redes hoje, né? Mas não era fácil. Passava por lugares perigosos. Muitas vezes a minha mãe levava para aula, eu e meus irmãos, e depois eu voltava de ônibus. Lá, eu acho que até hoje lá o ônibus é gratuito. Só que o ônibus que eu voltava para casa, a gente era lotado. Isso aqui que é lotado, vocês não fazem ideia o que é ônibus lotado no Rio de Janeiro. Além do ônibus lotado, o ônibus voava. Quando eu via fazer as curvas, assim, o ônibus ladeava. Aí quando eu todo mundo conhecia de ti. Imagina a dificuldade. A gente passava um.
digamos assim, dessa comunicação mais assertiva. Quando forem falar de alguma coisa, foca no ato, na ação. O que não é legal que o seu colega está fazendo, por exemplo? Qual é a ação? Não é o seu colega. Qual é a ação dele? Você não gosta de perder e acaba fazendo isso e isso. Perceba que você não gosta de perder, ou quando perde o jogo, você fica bravo, você está chutando tudo, você está brigando com todo mundo. Essa ação do brigar que não é legal. Não é o colega que não é legal, mas é a atitude dele de brigar ou xingar naquele momento que não é legal, não é verdade? Não é a ação dele. Porque se vocês convivem, vocês têm uma empatia, vocês têm uma conexão. Mas é aquela ação que não é legal que é a que traz o conflito, não é verdade? Pense comigo, não é? É a atitude que não é legal. Mas atitudes a gente pode mudar. Treino, como eu brinco com meus alunos, né? Treino traz traquejo. Se cada ação que eu faço, eu saio brigando, qual é a ação que o meu cérebro se acostuma a fazer? Sempre brigar. Agora, se eu mudo a minha atitude e começo, ok, vamos nos entender, vamos conversar, vamos agir de forma diferente, o meu cérebro vai se acostumando com esse novo caminho. Então, como eu gosto de dizer, o cérebro, ele é esperto, ele não é preguiçoso. Ele vai pelo caminho que ele está acostumado. Se o meu caminho é acostumado a xingar, brigar, eu vou sempre xingar e brigar. Se eu mudo a minha atitude, eu vou mudando aos pouquinhos. Nem sempre eu vou conseguir me segurar. Então, de novo, na próxima vez, como é que eu faço? Tá? Então, ó, fale do ato, não da pessoa. Então, qual é a atitude da pessoa que não está legal? Que isso sim é um diálogo mais assertivo. Porque assim, ó, é objetividade sem agressividade. O que a gente quer evitar? Ser agressivo de uma forma que machuque o outro e machuque vocês. E lembre, gente, que o machucar não é só no soco, no tapa. Palavras podem machucar muito mais que um beliscão. Entendam isso? Tá? E essa escuta ativa. Às vezes, o amigo, o que ele está precisando é ser escutado. O que ele está vivenciando não é, às vezes, muito fácil. Cada família tem uma realidade. Lembre, os pais de vocês muitas vezes não aprenderam a lidar com as emoções deles. E não sabem, muitas vezes, lidar. A vida é um aprendizado. Vocês estão aprendendo aqui, de repente, vocês aprendem a se acolher as emoções de vocês e entender a emoção do outro. Isso vai melhorando aos poucos os relacionamentos. E uma outra coisa importante, que quando a gente tem uma relação que acaba gerando assim, muita agressividade, muita briga, muita coisa assim, a gente aumenta a nossa tensão, né? Fica tenso, né? Uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás, que alta tensão, eu estou tenso, abaixa a minha atenção. E quando abaixa a minha atenção, eu não consigo pensar, não consigo raciocinar. Aí eu falo sem pensar uma coisa que magoa o outro. Eu não consigo prestar atenção na sala de aula, porque minha atenção está em outro lugar e não aqui. Então, vocês conseguem perceber quando vocês estão tensos? Consegue? Não. Então, olha, vamos fazer um exercício bem interessante. Porque a gente vai tensionando o corpo e nem percebe. E quando vê, tá cheio de dor. Vocês ainda são novinhos, mas daqui a pouco, quando vê, tá lá assim, fica quieto. Porque de tanta tensão que vocês foram acumulando. Então, vamos fazer o exercício seguinte, ó. Vamos propositadamente tensionar o corpo. Então, aperte a mão, aperte assim os braços, aperta, segura até a respiração, ó. E solta. Solta bem. Segura bem. Solta. Mais uma vez, segura. Não sei vocês, mas quando eu vou no dentista, começou aquele... Ih, eu já fico assim na cadeira. Né? Aí eu sempre me lembro do que eu ensino todo mundo, né? Meu caboclo... Esse ano eu tive um dente quebrado, foi uma tortura. Fiquei mais de 3 horas com a boca aberta pra tirar o dente. O resto do dente. E eu só me lembrando... Não foi fácil, foi horrível, né? Por quê? Isso vocês vão mostrar pro corpo de vocês. Gente, o corpo guarda a memória. O corpo guarda a memória. Tudo que eu treino, eu guardo. Se eu ensinar, por exemplo, ela aqui, porque eu tô... Isabela. A Isabela tá aqui, irada, furiosa, botando fogo pra elas, nem assim. E eu tipo, Isabela, te acalma. Se a Isabela não tá acostumada a trabalhar o corpo dela para relaxar, é capaz dela querer me dar um tapa. No nível de brabeza que ela possa estar.
Agora, se a Isabela e vocês treinarem, fazer isso, porque assim, ó, eu vou dar umas 2, 3 dicas aqui pra vocês. Cada um tem o seu jeito de poder relaxar, gente. Mas se vocês treinarem, na hora que precisar, por exemplo, a Isabela tá furiosa aqui. Isabela, respira, te acalma. A Isabela já treinou, então o corpo dela já tá acostumado e ela vai se acalmar. Às vezes eu preciso de um afastamento higiênico, como eu gosto de dizer, né? Às vezes eu vou precisar ir no banheiro, lavar o rosto, respirar, porque tem pessoas que têm tempos diferentes para se acalmar. Quem tem o temperamento mais introvertido, a tendência às vezes é levar mais tempo para se acalmar. Parece estranho, mas por quê? Porque quem são os mais introvertidos, eles pensam muito. Então aquilo que está acontecendo fica muito na mente deles. Então eles demoram para se acalmar. Já o colérico sanguíneo, que são mais agitados, muitas vezes eles vão de 8 a 80. Estou furioso aqui, mas se eu aprendi de... Quando eu tô calmo, calmei. Mas às vezes precisou ir no banheiro, lavar o rosto, fazer um movimento assim de soltar, respirar fundo, tomar uma aguinha, a aguinha também ajuda. Às vezes eu botar a mão em algo assim mais firme, coisa tipo assim, empurrar a parede mesmo. Fazer isso no banho, melhor ainda, né? A água caindo e eu olhando na parede. Cada um de vocês tem que achar a sua forma de relaxar. Pode usar mais de uma técnica. Uma é essa aí. Tô furioso. Então, ó, o que acontece? Se eu tô furioso e eu faço isso, vocês nem percebem. Mas se vocês botassem uma câmerazinha lá e mostrassem que eu tô sendo furioso, eu já tô assim com a mão e já, o próximo passo que é? Vou chutar, né? Agora, se eu treino, já percebi que a minha mão já tá aqui, ó, eu solto. Solto. Agora vamos fazer exercício de respiração junto, ó. O ar entra pelo nariz, enche a barriga e solta. Ó, puxa pelo nariz e solta pela boca. Isso, gente, oxigena o cérebro. Quando eu oxigeno meu cérebro, facilita o meu raciocínio. Porque senão eu entro numa luta ou fuga. Eu não penso e saio socando, xingando, brigando ou congelo. Então, quando eu respiro devagar, tomo uma água, eu puxo essa parte do cérebro para pensar. E aí penso antes de agir. Então, eu preciso treinar, gente. Então, olha as opções. Então, beber um pouquinho d'água, segurar e soltar, respirar devagar. Se eu estou na sala de aula, põe uma mão em cima da mesa aí. Toda a mão em cima da mesa. E isso aqui, ó, botar a mão em cima da mesa é uma superfície firme. Porque o que eu preciso? Estabilidade. Então, às vezes, eu só colocar aquela mão ali firme em cima da mesa, respiro devagar, isso vai me ajudar a me acalmar. Se eu estou entrando em crise de ansiedade, se eu estou ficando ansioso, outra coisa que pode ajudar também é eu ficar de pé, com os pés bem firmes no chão, bem firme no chão, bota só os pés no chão, não precisa ficar de pé, só bota os pés firmes no chão e pensar, eu estou aqui agora. Porque o que a ansiedade faz? Me bota lá no futuro preocupado com alguma coisa. Me tira, a ansiedade, o que a ansiedade faz? Me tira daqui e agora. Eu preciso voltar pro aqui e agora. Então, pé no chão, respiração, se eu estou sentada na mesa, mãozinha na mesa. E eu preciso, estou aqui, eu estou agora, estou aqui. Aí, quando o cérebro volta a se acalmar, aí eu posso pensar. Pode ser antes de uma prova, estiver nervoso. Preciso falar uma coisa importante com um amigo, estou nervoso. Um amigo me disse uma coisa que me deixa nervoso. Me acalmo antes de pensar. E, de novo, volta ao fato. Por que ele falou isso? Podemos conversar, tentar entender o que está acontecendo. E, às vezes, se vocês não conseguem se entender, tem que pedir ajuda. Tá? Se eu não consigo me entender, pedir ajuda. Um adulto que seja da rede de vocês. Seja professora, alguém da escola, pai ou mãe. Peçam ajuda. Tá?
Então, perceberam quando a sua atenção está baixa. Quando a minha atenção está baixa, eu posso estar tenso mesmo. Claro, se eu não estudei para uma prova, né? E aí eu não consigo, às vezes, a atenção fica difícil porque eu tenho dificuldade com aquilo ali. Então lembre de começar a usar isso, de beber um pouquinho d'água, respirar devagar, conectar a ponta dos dedos. Isso ajuda o cérebro a se conectar. E se eu tenho dificuldade, por que eu não posso pedir ajuda para um amigo para estudar? Tá? E aí, aquilo que eu falei para vocês aqui, ó, o que você faz para diminuir essa tensão? Antes disso que eu falei, vocês tinham algum mecanismo de ajudar vocês a se acalmarem? Tinha alguma coisa? Nunca parei para pensar nisso? Então, eu espero que a partir de agora vocês pensem. Que já, como eu disse, eu dei várias dicas de formas de vocês relaxarem quando estão tensos. Existem, gente, uma infinidade. Assim como eu mostrei dessa respiração, existem vários outros tipos de respirações que ajudam a gente a se acalmar. Mas a mais simples, de graça, que vocês carregam com vocês é... Isso ajuda a acalmar. E quando eu me acalmo, facilita eu me conectar com o próximo. Conectar comigo. Porque eu estou presente. A escuta ativa quer dizer isso. Eu estou presente, eu estou aqui contigo. Eu estou te ouvindo. Pode falar. Não quer falar agora? Quando você se sentir confortável, eu estou aqui para te escutar. Entende? A amizade é isso, gente. Isso é tão lindo, essa construção de amizade que vocês têm nessa fase de vida. É maravilhosa. Lembre de vocês não carregar isso para a vida inteira. Lembre, apelidos não ajudam em nada. São rótulos bem desagradáveis, bem chatos. Eu tive uns apelidos bem xaropes. Um deles que eu não gostava, me chamava de barata descascada. Por quê? Lembra, eu morava no Rio. Naquela época, não é que nem hoje. Que hoje todo mundo manda botar protetor solar. Mas naquela época era bronzeador. Nem sei se existia a palavra protetor solar naquela época. E eu no clube não deixava a gente usar nem bronzeador. Então o que eu fazia naquela época? Também não se falava de horário de exposição ao sol. Aí nós ia para o clube final do Rio de Janeiro, calor do cão, né? Final de semana a gente ia para a piscina, sem proteção nenhuma, naquele horário maravilhoso do sol, queimava o rosto. Durante a semana, o que aconteceu com o meu rosto? Descascava. Final de semana queimava, durante a semana descascava. Apelido lindo que me botaram, era descascava. E eu voltei para. Então imagine o quanto eu adorava isso. Então assim, não era legal, né? Ainda mais falando do bicho que eu... Horrível. Pode passar. Eu não sei como é que tá hoje, eu tô acabando aqui. É 10h33. Então, gente, olha só, uma comunicação efetiva é uma comunicação afetiva. Nós somos seres humanos. Os seres humanos vivem em comunidade. Então, se eu vivo em comunidade, não tem que ser uma comunicação que eu mais me entrose com as pessoas ao meu redor, em vez de eu ficar brigando, xingando. Eu sei que pode ser um desafio muito grande, gente, mas lembrem disso. Vocês são amigos. Vocês estão crescendo juntos. Como é que eu me conecto com esse meu amigo? Então eu espero, gente, que eu tenha conseguido trazer essa reflexão para vocês. Então, gente, espero ter trazido essa reflexão para vocês do que a importância da amizade, da forma de como eu me conecto com os meus colegas, com os meus amigos. E isso, como eu disse, vocês levam para a vida inteira de vocês. Pode ir, pessoal. Ficou alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Ó, esse material vou entregar para o povo. Fica como uma reflexão para vocês. Vocês viram lá no início, tem o meu contato, se quiser me mandar um WhatsApp para conversar, para tirar dúvida, uma coisa. Olha, eu não fiquei com vergonha de perguntar lá, mas se quiser perguntar para eles, não tem problema. Tá, gente? Eu tô aqui de coração, querendo fazer a diferença na vida de vocês.
Eu sei que não é fácil essa idade, eu também tive idade de vocês, tive vários desafios, tô aqui, né? Não era fácil, né? Como digo, essa questão de apelido não era uma coisa muito legal, me incomodava muito. E às vezes quando eu via a reação era sair da briga. E não é legal isso. O importante é diálogo, conversar. Lembre, foque no fato, o que não está legal, o que podemos fazer para melhorar a nossa amizade. Busquem ajuda quando vocês não conseguem resolver entre vocês. Porque é muito melhor a gente ter um amigo que está do nosso lado que está ali só brigando, ou humilhando, ou xingando. Não é legal. E assim, vai acontecer, muitas vezes vai, mas tem que correr. Na próxima vou cuidar de não fazer isso. E nessa próxima, quando ver, vocês estão conseguindo fazer. Porque eu acredito em vocês. Eu acredito no potencial de vocês. Vocês são seres maravilhosos que estão em desenvolvimento. E têm um potencial enorme. Lembre do Marshall. Com toda a dificuldade que ele vivenciou, olha quanta coisa maravilhosa ele criou. Pra vocês terem uma ideia do Marshall Rosenberg, gente, ele fazia mediação de conflitos entre tribos na África, em tipo que o chefe de uma tribo tinha matado o chefe de outra tribo. Imagine você conseguir mediar esses conflitos, o grau de dificuldade. E ele fazia isso com muito amor no coração, porque ele queria fazer a diferença na vida das pessoas, porque é isso que a comunicação não violenta, assertiva, empática faz. É ver o que está vivo no meu coração. E eu acredito que está vivo no coração de vocês é estar junto com os amigos, se divertir com os amigos, em vez de brigar, apelido. Obrigada. Nós que agradecemos, né?